Então iniciamos a gravação. Primeiramente, boa noite a todos. Peço desculpa, pessoal, desses 15 minutos aí, desse atraso inicial, porque para quem está chegando agora, o sistema ficou muito louco e começou a abrir um monte de reunião. Abriu várias, assim. Tinha hora de abrir 3 seguidas. E eu ficava gerenciando, entrando em um e outra para poder fechar essa reunião e voltar para essa. Fecha e volta para essa. Eu não sei que cargas d'água aconteceu, mas fez uma duplicação de links e ficou muito louco. Toda hora abrindo uma reunião. Então eu tive que correr atrás aqui para poder ir fechando, tá? Então peço desculpa desse atraso inicial aí, mas não foi minha vontade, não. A vontade era tudo estar funcionando e de repente estava tudo louco. Mas enfim, vamos ao que interessa, que é a nossa aula. Aula passada, nós estávamos começando a falar a respeito de processos. Então, falamos que um processo, então, é um programa em execução. Então, toda vez que eu tenho um programa em execução, eu tenho um processo. Aí a pessoa fala, pô, mas e se eu tiver o mesmo programa sendo executado por 2 usuários diferentes? Word, por exemplo, você está no Linux e tem um editor lá. E cada um executa o mesmo programa, o mesmo Word, só que cada um executa a sua instância dele. Cada instância que ele sobe, ele cria um processo novo. Então, se eu vier aqui, ó, no gerenciador de tarefas da sua máquina e olhar, ó o Teams aqui, ó, quantas instâncias ele sobe, ó. Então, ele abre várias instâncias. PowerPoint, ó, ele tem várias instâncias. Então, cada vez que eu abro o programa, eu abri 3 vezes o meu programa, vai ter 3 instâncias do programa na memória. Entenderam? Então, cada vez que eu abro o programa, eu rodo uma instância do programa. Ele ocupa, ele vai ter o seu PID. Então, se eu fechar, por exemplo, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Deixa eu abrir aqui 2 Word aqui. Cadê você, Word? File novo. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Peguei o Word, abri um Word aqui e vou vir aqui, vou abrir mais uma instância aqui. Não creio que abriu mais outra. Opa, professor, boa noite. Desculpa aí o atraso. Não, beleza. Sem problema. É que atrasou também. Quem está chegando agora deu uns probleminhas aí com um monte de telas abertas. O que seria instância? Instância é um software sendo executado. Quando você cria um processo, ó, deixa eu voltar aqui. Ó. Quando você cria um processo, tem toda uma instância dele. O que é isso? O nome do processo, o número dele, a prioridade, o tempo que eu estou usando, quanto que ele está de memória. Então, cada vez que eu estou rodando, isso é uma instância. Todos esses dados que é armazenado na memória, a gente chama de uma instância. É um processo em si. Tudo bem? Então, ele é uma instância que está rodando. O que acontece? Se eu vier aqui, ó, e rodar o Word, ó, vou colocar o documento 1, documento 2. O documento 1 eu coloco a palavra A. Opa, desculpa. Primeiro ali eu coloco A e no outro eu coloco B. Beleza. Não importa porque eu coloquei isso aqui, pessoal. Era só para exemplificar o que é a instância. Então eu tenho 2 cópias rodando na memória. Eu tenho essa cópia aqui e eu tenho essa segunda cópia aqui, ó. Então tem 2 cópias do mesmo programa rodando na memória. Se eu for olhar, eu tenho uma terceira aqui que está aberta. Bem, então vai vir em 3 Word. Se eu for procurar o Word aqui, ó. Deixa eu procurar. Acho que por nome é mais fácil. Word. Tá vendo que tem um 3 aqui na frente, ó? Vocês conseguem ver que tem 3? Sim, sim. Por quê? Porque tem 3 Word aberto. Tem um que está na outra tela, mais esses 2 que eu abri aqui. Então, cada instância, ó, cada instância dele, ele tem ali a quantidade de memória, tem o seu PID e outras coisas que você
Ixi, dando qualidade errada aqui. Vocês estão conseguindo ouvir minha internet aí, pessoal? Ouvir o senhor tá tranquilo. E ver? Não. A tela tá tranquila aqui pra mim. Tá tranquilo? Porque Só o a meu tá dando câmera uma que tá meio mensagem aqui travando. de má qualidade da rede. Então, se Só... vocês começarem a cortar aí, vocês me avisam. Beleza. Peço desculpa, é a internet. O provedor deve Tranquilo, estar pô. carregado, vendeu mais que deveria. Mas, enfim. Então, quando eu estou rodando aqui, olha ó, aqui, então eu tenho vários processos rodando. Ó. Cada processo desse daqui, se eu for olhar com mais detalhes no seu Word, vou colocar o Word aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Um processo em execução, tá o Word. Lá dentro é igual isso daqui, ó, o Teams, ó. Ele abre um monte de subprocessos lá dentro. Cada um tem o seu PID, cada um tem a sua instância. Entenderam isso? Sim, sim. Então, quando eu mato um programa, ó, se eu matar esse daqui, ó, ele simplesmente fala assim, olha, não quero mais esse daqui. Tudo bem? Fechei. Ele não fecha todos os Word. Ele fecha só aquela instância, só aquele um que está rodando. Ficou claro? Tranquilo. Então, basicamente, o que ele tem? Ele cria uma hierarquia lá dentro. Então, um programa inicialmente pode abrir um monte deles. Então, inicialmente eu vou criando um processo e a partir dele ele vai criando outros programas. Um programa vai chamando o outro. Exemplo, aqui tem um processo inicial que a gente já viu, começou a falar na semana passada, que era o PID 0. Lembra do que era o PID 0? Eu acho que não, senhor. Eu não conheço. Não lembram? Semana passada nós falamos sobre isso. É aquele que distribui para os outros? Exato, é o escalador de processo. Então, quando eu vier aqui, ó, tem um monte de coisas aqui. Se eu pegar e ordenar por PID, ó, existe um que é o PID 0. Ó. Ele é o escalonador do sistema. Ele é que põe todo mundo para rodar. Então, ele é o primeiro que é executado e o último a sair. Quando eu fechar tudo aqui, eu estou desligando a minha máquina. Ora, o último programa que vai fechar vai ser esse daqui, ó, que é o escalonador. Então, ele é sempre o primeiro que executa e o último que sai. Entenderam? Tranquilo. Então, quando eu coloco para executar, esse daqui ó, é o processo inicial, o PID. É o PID 0, o escalonador de processo. A partir dele, eu começo a carregar programas. Por exemplo, eu posso carregar o Word. Opa! Dentro do Word, então aqui está aqui, o escalonador. O escalonador está aqui. Tudo bem? O escalonador está aqui. Aí dentro do escalonador... Toda hora dando mensagem de qualidade ruim da rede. Aí dentro do escalonador, eu tenho aqui, por exemplo, o Word. Dentro do Word, eu posso chamar a impressora para imprimir alguma coisa. Eu posso chamar aqui um editor de imagens. Então, dentro dele, eu posso chamar outros programas. Entenderam? Então, Sim. quando eu estou... Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Eu estou usando o Word, pessoal, porque acho que todo mundo já usou o Word aqui. É uma coisa fácil de todo mundo entender. Tudo bem? Mas, por exemplo, estou dentro do Word aqui, ó. Aí eu vou vir aqui e vou mandar imprimir. Quando eu clicar aqui, ó, imprimir, ele chamou um outro programinha, que é o programinha de impressão. Então, dentro do Word, eu estou chamando o programa de impressão. Aí, esse programa de impressão é da minha impressora, que ele vai rodar. Lá eu posso configurar a página. Ó. Isso daqui ó, é o driver da minha impressora. Que vai lá, fala qual que é a margem, como que ele vai fazer lá dentro, as configurações que eu vou usar, as propriedades da minha impressora. Tudo bem? Então, isso daqui ó, é o meu driver ó, de impressão. E ele está chamando. Então, dentro do Word, eu estou chamando o imprimir.
Então, dentro de um programa, eu posso chamar outro programa lá dentro. E assim por diante. Então, ele vai criando uma hierarquia. Esse programinha chamou esse, que chamou esse, que chamou esse. E assim vai. É assim que o negócio funciona. Abas no navegador, o que eu estou perguntando, seria várias instâncias? Sim. E quando trava tudo? Normalmente você pode matar o pai. Aí ele mata todas elas. Então, por exemplo, ó, eu vou abrir o Word, ó, que nem o navegador, o browser. Eu tenho um browser aberto aqui, ó. Se eu for olhar aqui, ó, o Chrome, por exemplo, ó o Chrome com várias instâncias, ó. Tem uma instância aqui, tá vendo, ó? Aí você desce um pouquinho, tem outra instância. Aí você desce, tem outra instância. Pode ver que cada um tem um número diferente. Por quê? Cada aba não foi aberto todas as abas instantaneamente. Eu abri uma aba, aí dali um pouquinho e falo, tô precisando de uma outra aba. Eu vou lá e abro outra aba. E ele vai criando esse negócio. E quando trava tudo, é igual que exatamente. Quando trava alguma coisa, você pode matar o serviço do pai. Então, o que ele vai fazer? Vamos supor que aqui, ó, eu tenha um deles aqui. Esse daqui vai ser o browser que vocês estão usando. Sei lá qual. O browser. Qual que é um browser aqui? Um B. Eu estou usando o Explorer, eu estou usando o Edge, estou usando o Chrome. Sei lá qual que é. Dentro dele eu abri várias abas. Então, cada site... Então, quando eu venho aqui no browser, ó, deixa eu abrir o Chrome aqui. Então, tá aqui o Chrome. Quando eu vou abrindo várias abas, ó, cada vez que eu crio uma aba aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criando um monte de processinho nessa hierarquia. Então, aqui é uma aba 1, a aba 2, a aba 3, a aba 4 e assim por diante. Você está perguntando, o que é menor? O menor é o pai? Sim. Por quê? Porque ele criou primeiro esse daqui, ó. Então, a hora que eu chamei a primeira vez, ele é o pai. Depois, conforme eu vou abrindo as abazinhas, cada vez que eu abro, ele abre um filho. E o filho, sempre o número dele é maior. Porque aquele PID, ele vai aumentando conforme o tempo. Entenderam? Sim. Aí, se travar tudo, eu vou lá e vou matar um processo. O que ele faz? Ele mata o processo pai. É o browser, não é? Se você der Ctrl Alt D e mandar matar o Explorer, ele vem aqui e mata esse processo. Quando você mata o processo pai, ele vem e mata todos os filhos junto. Ficou claro? Professor, lá Oi. no trabalho, e isso foi implementado recentemente, né? Porque, por exemplo, lá no trabalho, eu trabalho com todos os sistemas operacionais do Windows, né? Desde o do XP até o 10. Uhum. E no XP, e se não me engano, no 7, ainda tem a opção de você finalizar processo ou finalizar árvore de processo, né? Que Exato. você finaliza um ou você finaliza a árvore toda. Agora no Windows 10 já não tem. Quando você É, finaliza, já finaliza tudo de uma vez, né? exato. Quando você finaliza, ele finaliza o pai. Ele mata aqui, ó. No Windows novo. No antigo, você podia matar só a aba que estava dando problema. Entendeu? Quando você mandava finalizar a árvore inteira, aí ele matava o pai, matava aqui em cima. Hoje em dia, como é que funciona? O Windows não quer nem saber. Manda finalizar, ele finaliza o pai. Todo mundo que estiver para baixo vai junto. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Não, não, tranquilo. Beleza. Então, no Unix, os processos são criados por uma chamada chamada fork. Então, para criar um novo processo, ele dá um fork
fica o processo pai e ele cria o processo filho. Então, para criar um processo, a diretiva chama-se fork. Tudo bem? No MS-DOS já tem um processo de espera, é um negócio chato. Por quê? Porque ele para o pai e carrega o filho. Então, no DOS, que é um sistema operacional que já não usa mais, graças a Deus, como é que funcionava? Você criava um processo aqui. Quando ele criava um filho, por exemplo, o Word, ele criava um filho aqui imprimir. A hora que ele mandava imprimir, o que acontecia? Esse processo ficava rodando e esse era interrompido, não rodava, ele travava. Entenderam? Ficava paradinho. Então, enquanto o processo de imprimir não acabava, ele não voltava para o pai. No caso do Linux, do caso do Windows novo, o que acontece? Um processo está aqui. Quando ele chama o imprimir aqui embaixo, o de cima continua rodando ao mesmo tempo, ele fica em paralelo. Os dois rodam ao mesmo tempo. Ele não precisa parar de usar. Tipo, enquanto está imprimindo, o cara continua digitando coisa no Word, inserindo fotos e tudo mais. Ele não precisa esperar acabar a impressão para continuar trabalhando no Word. Entenderam a diferença? Sim, sim, tranquilo, senhor. Então, essa, normalmente, é um jeito novo de se trabalhar. Então, os sistemas operacionais... O que é um M? Ah, sim. Nesse caso tem um nome, professor, para esses sistemas que eles só executam uma tarefa por vez? Não entendi, pode repetir? Tem um nome que desses sistemas que executam somente uma tarefa por vez? Monotarefa. É uma tarefa por vez. Certo. Eles não são preemptivos, que a gente chama. O que é preemptivo? É um sistema que consegue rodar tudo em paralelo. Então, da onde parou com essa porcaria aí? A partir do Windows 95. O Windows 95 ele passa a ser um sistema preemptivo. Aí você pode rodar duas tarefas ao mesmo tempo. Então, a partir do Windows 95 já está assim. E no caso do Linux, sempre foi. Então, para quem rodava o Unix aí, que basicamente o Linux é uma cópia do Unix, né? Se for pensar, esse é a grosso modo, né? Os caras do Unix foram lá, o cara fez um código parecido que foi o Tannenbaum com o Minix, né? Que era um sisteminha operacional baseado em Unix. Em cima dele veio o Linux e todo mundo trabalha com a mesma coisa, todo mundo a mesma ideia e todos eles são multitarefas, desde a concepção. Então, eles trabalharam em modo multitarefa, em modo que você cria um filho e ele continua processando e libera o pai para fazer outras coisas. Não fica travada a máquina. Agora, existem sistemas que não era assim, como era o DOS antigo. Então, esses sistemas mais velhos era ruim. Por quê? Porque você às vezes tinha uma Ferrari, aí você mandava imprimir sei lá, um arquivo com 100 páginas. Ele ia ficar imprimindo, e enquanto ele estivesse imprimindo, a máquina ficava travada. Você não podia mexer em nada. Você ficava lá parado olhando para a tela do computador. Agora imagine isso numa impressora lenta. Faz ideia do que seria um caos? Né? O senhor deixa exprimindo lá, sabe, vai fazer um café. Exatamente. Então eu passei muito disso daí. Eu fui um estagiário da Telesp. Eu trabalhei, acho que vocês nem sabem, acho que nem no tempo de vocês. Existia uma empresa antes, não existia a Vivo, a Tinha, claro, não existia nada disso. Existia a Telesp. Então a Telesp ela cuidava toda a parte da telefonia do estado de São Paulo. E nessa empresa tinha a parte de telefonia de celular e a parte de telefonia do meu tempo. A mãe do Jean trabalhou lá. Então, eu trabalhei lá 2 anos como estagiário. Até, inclusive, eu passei no concurso público. Eu só não assumi a vaga porque eu fui ser professor, literalmente. Abandonei a Telesp na época para ser professor. Mas, enfim, isso não interessa.
Mas lá acontecia muito disso. Tinha várias máquinas lá que usavam o sistema operacional com DOS. E essas máquinas, quando tinha DOS, o que acontecia lá dentro? A máquina ficava travada. Então, várias vezes a gente tinha aqueles relatórios enormes que tinha lá 150 páginas. E a impressora não era uma jato de tinta ou uma laser que imprimia igual um louco. Era uma impressora matricial. Ou era uma Epson ou uma Mirage, que eram duas marcas que tinha. A Mirage, pelo menos, era rápida. Barulhenta, que era o cão, mas era rápida. Agora a Epson, na época, ela era lenta, ficava... Nhê, nhê, nhê. Aí você mandava um relatório de 100 páginas. A Ângela falou que tem uma matricial velha ainda. Ficava a eternidade imprimindo. Aí, enquanto estava imprimindo, a máquina travava, você ficava lá sem fazer nada, porque você não podia fazer nada. Então, geralmente, o que eu fazia? Relatórios, quando chegava a época de imprimir o relatório, eu falava assim, você tem que imprimir o relatório. Era um artilho. Eu trabalhava com duas máquinas. Uma era só para imprimir. Porque a hora que eu mandava imprimir, travava tudo. A máquina que estava imprimindo, ela ficava lá, presa com a impressora, e eu não podia fazer nada. Às vezes passava mais de um dia imprimindo. E eu colocava lá os relatórios para imprimir, muitas vezes eu deixava, varava a noite imprimindo. O relatório era enorme, eu falei, isso daqui eu vou terminar amanhã. Eu colocava para imprimir e ir embora para casa, para poder pegar no dia seguinte. Por quê? Porque a máquina ficava travada. Eu evitava de pôr alguma coisa para imprimir durante o horário comercial, porque eu estava precisando, usava a máquina. Aí, se eu colocasse alguma coisa para imprimir que fosse muito grande, a máquina ia ficar travada, não ia conseguir mexer e toda hora alguém me pedia alguma coisa. Tudo bem? Então, isso era uma complicação. Então, é só para vocês verem como que era nesse tempo e como que mudou de hoje. Hoje todo mundo clica em imprimir, fica imprimindo lá, enquanto isso você está navegando na internet, está abrindo Word, está vendo um vídeo. Vocês não fazem ideia de como que era ruim nessa época. Deu para ter uma noção? Deu sim, senhor. Então, nesse ponto, a gente cai nos estados de um processo. Então, basicamente, desde quando um processo, você clica em cima dele, até a hora que ele sai da memória, ele morreu o processo, você fechou o programa, ele passa por vários estados. Então, o seu programa rodando, ele é uma máquina de estados. Toda hora ele está num estado diferente. Tudo bem? Então, o que acontece? A CPU normalmente não roda um único programa hoje em dia. Ela roda vários programas ao mesmo tempo, mesmo que você tenha um único núcleo, um único core, tudo bem? Mesmo que for um único núcleo, você tem essa sensação de estar rodando vários ao mesmo tempo. Isso porque eu tenho vários estados. Então, toda hora, meu sistema está trocando de estado. E vamos ver como é que funciona essa mudança de estado. Tudo bem? Eu vou colocar numa parte gráfica, que aí é mais fácil de eu explicar isso daqui. Então, aqui está o nosso sistema. Então, quando o meu programa está parado e eu clico, ele vai vir aqui numa fila de pronto. Então, meu sistema começou a rodar, cliquei lá, ele entra nessa filinha. Então, tem uma fila aqui, ó, dos programas que irão executar. Você, quando clica na primeira vez, ele sempre entra no final da fila. Seu programa acabou de entrar aqui, ó, no final da fila de execução. Aí, o seu programa ali dentro, ele fica dentro do pronto. Então, o que é o pronto? Uma lista enorme com todos os programas que estão prontos para ser executados. Aí, o escalonador de processos está lá, olhando o processador. Aqui é o processador. Ó. Processador é essa parte aqui, ó, executando. Aqui é o seu processador. Aí, o seu processador tá lá dentro. Aí, ele olha e fala, deu tempo. O cara já rodou a parte dele. Deixa os outros rodar agora um pouquinho. O que eu faço? A hora que der o tempo, chegou o tempo dele, o escalonador pega esse programa, põe ele no final da fila.
Aí ele olha, pega o primeiro que tiver aqui na ordem e põe ele para ser executado. Então pega esse programa que estava aqui, ó, e põe ele para ser executado agora. Agora esse programa vai ser executado. Aí ele dá um tempo, fala agora deu a vez. Aí o escalonador vai dormir, fica quietinho. Aí o que acontece? O seu programa fica rodando lá na CPU. Dali a pouquinho vai ter o timer, que é o tempo que deu. A sua CPU é programada isso daí. Deu um tempo, ele fala, opa, já rodou bastante. O que eu vou fazer? O escalonador vem, pega o seu programa que está aqui, tira ele daqui, põe no final da fila, tudo bem? Pega o próximo programa e põe para ser executado. Entenderam? Professor, Pode falar. isso aí ocorre a cada um programa executado ou vários? Pode ser. Aqui vários, dentro de um núcleo, dentro de um core, só vai ter um programa sendo executado. Ah, bom. Então, se sua máquina tiver um quadricore, 4 núcleos, então tem 4 programas desse daí sendo executado em paralelo. Aqui, para poder exemplificar primeiro, imagine que a gente tem um núcleo só. Uma máquina que tem um único núcleo, um único processador. Entendeu? Não é quadricore, é monocore. Ah, mas o i3 é 2 núcleos. Meu i3 é 2 núcleos. Não é nem o i3, faz de conta que isso aqui é um Pentium. Uma máquina bem velha. Só tem um único núcleo. Entendeu? Aí como que ele vai funcionar? Tem um único núcleo. Roda um pouquinho o programa, deu o tempo dele, vai para o final da fila, pega o próximo programa e põe para executar. Deu o tempo dele, vai para o final da fila, o programa sai daqui, vai para o final da fila e pega o próximo para ser executado. Entenderam? Ele vai ficar nesse laço aí, rodando todo mundo. E quando chegou no final, começa de novo. Ele vai ficar nesse laço infinito. Ficou claro até aqui? Então, beleza. Aí, imaginemos que nós estamos rodando o nosso programinha e, de repente, no meio do nosso programinha, precisa abrir um arquivo. O arquivo está lá na pendrive. Ou está lá no HD, está dentro do CD, que é lento. Então, você estava rodando o seu programinha e, de repente, ele fala, olha, eu preciso daquele arquivo lá no CD. Aí o CD fica lendo, e demora um tempão. Para não ficar gastando CPU à toa, o que o escalador de processo faz? Fala, olha, esse programa vai para bloqueado. Ele está precisando de um arquivo. Então eu pego o meu programinha, em vez de ir aqui para o final da fila, eu pego o meu programa e fica aqui na fila de bloqueado. Então o meu programa que estava executando aqui, ó, ele vem aqui para a fila de bloqueado. Por quê? Porque ele está esperando o HD, está esperando o seu pendrive, está esperando a impressora, está esperando o leitor do CD. Então está esperando alguma coisa que é lenta pra caramba. E enquanto isso, quando ele vai para modo bloqueado, ele não vai ser executado aqui na ordem dele na fila. Ele libera a vez para outro. Então, enquanto ele está bloqueado, a vez dele, ele não vai entrar mais nessa fila de pronto aqui, ó. Ele não pertence mais à fila de pronto. Ele está aqui na fila de bloqueado, ó. Então, o seu programa fica aqui quietinho na fila de bloqueado. E o pronto fica rodando os outros programas. Então, a CPU fica rodando os outros programas que não precisa nada de I/O, nada do seu HD. Entenderam? Aí demora. Aí chega o que você estava procurando. O arquivo que estava lá no drive de CD chegou. Quando ele chegar, aí ele fala, ah, chegou. Aí ele vem aqui, ó. Ah, beleza, vai para o final da fila. Quando ele chegar, ele vem para o final da fila e vai ficar aguardando agora a vez dele de processar. Então, o que chegou? Chegou os dados. Agora eu tenho o meu programa e tenho os dados que ele precisava.
Aí ele entra na fila e aguarda chegar a vez dele. Entenderam? Alguma dúvida? Então, quais são os estados que normalmente ele pode ter? O meu programa, ou ele está rodando, quando você executa um programa, o Word está aberto, ou ele está executando, está gastando CPU, ou ele está na fila de pronto, aguardando a vez dele para executar, ou ele está em modo bloqueado. O que é modo bloqueado? Ele precisa de alguma coisa que não tem naquele momento. Então ele fica lá, a vez dele fica bloqueado. Quando chegar as coisas, aí ele executa. Quer ver que você provavelmente já viram isso daí? Você já alguma vez clicaram num programa e fica uma tela branca assim, como se fosse um quadrado do programa, aí dali a pouquinho roda o programa? Já viram isso? Direto, professor. Ele, por quê? Aquele programa estava em modo bloqueado, ele estava esperando alguma coisa, um I/O, alguma coisa assim. Aí você vai rodar, aqui não vou conseguir emular um negócio desse, mas acho que todo mundo já passou por um negócio desse. Deixa eu abrir aqui qualquer porcaria do programa. Vamos imaginar que eu vou rodar o Excel. Se eu rodasse aqui, ó, no Excel, em vez de aparecer o Excel aqui, ó, ia aparecer uma telinha em branco aqui, ó. Um quadrado branco aqui no meio. Aí você vê que o seu HD está aceso lá, carregando o programa. E fica um quadrado branco aqui no meio. Aí fala, nossa, mas tá esquisito. Aí dali a pouquinho, aí você fala, nossa, travou. Aí dali a pouquinho, pá, abre o programa. Já viram isso daí? Aí o programa volta a responder aqui, volta a funcionar. Então, enquanto não estava funcionando, ele estava em modo de bloqueado. Então, o Excel estava bloqueado, porque ele precisava de alguma coisa lá do HD. Enquanto não chegar, não dá para rodar. Então, ele fica em modo bloqueado, fica aquela tela em branco lá, esquisita, faltando um pedaço aí do seu sistema. Aí ele está carregando. Quando chegar, aí ele atualiza a tela. Que aí ele vai para o modo de pronto. Aí executa e a tela é executada e fica bonitinha. Entenderam o que acontece? Ficou mais claro agora o que acontece com o seu sistema? Então, aquele negócio que vem assim, ó. Ah, tem uma tela branca que meu sistema travou. Na verdade, ele está aguardando alguma coisa do bloqueado. Então, não é que ele travou. O seu software está em modo bloqueado. Alguma coisa aconteceu, ele está precisando de alguma coisa que não tem, então ele fica bloqueado. Então, fica aquela tela que não atualiza. Quando chegar o que ele precisa, aí ele vai lá para a fila de pronto, aguarda a vez dele para ser executado. Joia? Então, esse gráfico aqui vocês têm que sempre ter na cabeça. Por quê? Para entender o que acontece. Agora já sabe. Ah, o que aconteceu quando está aquela tela branca? Pô, ele tá travado, tá bloqueado, alguma coisa está precisando. Tem que esperar ele pegar esse arquivo para depois continuar. Ah, professor, e se não chegar o arquivo? Ele não sai do modo de bloqueado. Aí, às vezes, o programa pifa lá dentro. Aí você vê aquele programa que lá não está respondendo. Já viram isso daí? Direto, senhor. Então, aí você clica lá, de repente aparece lá no seu sistema. O programa não está respondendo. Aí você fala, pô, mas por que não está respondendo? Porque ele foi para bloqueado. Ele estava precisando de alguma coisa. Quando você clica nele para ser executado, ele está lá em modo bloqueado, porque ele está precisando de alguma coisa que ele não tem. Então não dá para continuar dali. E ali ele fica travado. Entenderam? Então, às vezes, não é porque você nem. O Márcio colocou aqui que ele achava que faltava capacidade. Às vezes, nem é problema de capacidade. Às vezes, ele está aguardando alguma coisa no HD, um pedaço ser carregado na memória, e por algum cargas d'água, ou um erro de programação, ou o arquivo não está lá, ou o arquivo está em modo bloqueado, alguém está usando algum arquivo que ele precisa, ele fica em modo bloqueado.
aí não responde, fica lá sem responder. Ah, mas e a hora que voltar? Provavelmente ele sai do modo bloqueado sozinho. Quando ele receber todos os arquivos, ele sai. E se não voltar? É porque, às vezes, no meio da programação, programador porco, se perdeu, não acha o arquivo, não recupera mais e fica lá em modo bloqueado para sempre. Aí você tem que matar o programinha. Entenderam? Então isso não tem nada a ver com velocidade do HD. Não, depende. Se o HD for lento pra caramba, ele tá em modo bloqueado. Tá aguardando o seu HD. Aí o seu HD é super lento. O que acontece? Demora mais tempo para ele ir para a fila. Ele fica mais tempo em modo bloqueado. Se ele fica mais tempo em modo bloqueado, para você dá a impressão que travou. É o que você vê como travou. Então a solução é pôr um SSD lá. Normalmente dá uma boa diferença. Fica bem mais rápido. Você vai ver que vai travar bem menos. Assim, travar entre aspas, né? Depende só do programador. Se foi um programa muito mal feito, a solução é o chute. Chute do quê? Dá uma bicuda na CPU, O professor. PC? Ô, louco! Tem PC que é assim. Não dá chute, não. A gente vai ver depois que não é para dar chute em PC. PC não foi feito para bater. Que isso? Eu tinha um PC antigo que eu dava um tapa nele assim, ele ligava quando não queria ligar. Né, você tá louco, isso aí arrebenta tudo. Depois a gente vai ver, quando a gente falar sobre HD, a gente vai falar que o que acontece nesse tipo de caso. A gente chega lá depois. O meu, se bater, funciona. Não faz isso, não. Arrebenta seu HD. Mas isso a gente vai ver depois, lá na frente. Então, aqui é só toda essa explicação que eu estava lá dentro, da ordem, né? Do que acontece, de carregar, tudo, só essa mesma explicação. Então, tá lá. O meu processo é criado, então eu clico em cima do Word. Bem? Cliquei em cima do Word. Meu programa ele vai estar apto, tudo bem? Para ser executado. Vai na fila de pronto. Tudo bem? Aí, precisou alguma coisa. Ah, é minha vez de ser executado. Executa. Deu tempo dele, terminou, volta para a fila de pronto, que é o apto. Bem? Ah, eu precisei de alguma coisa que não estava no meu programa. Precisei de alguma coisa no HD. Vou fazer uma chamada de sistema. O que é isso? Vou pedir para o sistema operacional buscar a informação para mim lá no HD. Então, enquanto ele está buscando, o meu programa vai ficar bloqueado. Por quê? Porque não tem a informação que eu preciso. Quando a informação chegar, ocorre uma interrupção. Quer dizer o quê? A própria máquina, o próprio HD, ele avisa o sistema operacional, ó, consegui copiar o arquivo. Então, a hora que ele conseguir copiar, ele vai gerar essa interrupção, que é um sinal elétrico, avisando, falando assim, ó, ô CPU, consegui, viu? Deu certo, consegui copiar. Na hora que ele faz isso, ele vai para a fila de pronto, ele vai lá para o final da fila. Tudo bem? Esse é o normal. Algumas coisas ele consegue retornar imediatamente, depende da chamada do sistema. Por exemplo, você pode ficar bloqueado porque o usuário foi lá e era um antivírus e mandou dar um pause. Aí ele fica lá em modo bloqueado lá dentro. Aí de repente o usuário fala: não, põe um antivírus para rodar. Como ele tem uma prioridade gigantesca, às vezes a gente fala que é o retorno imediato. O que é isso? Ele entra no começo da fila. Ele volta lá no comecinho, ele é o primeiro que executa novamente. Ok? Aí meu programa fica executando, bloqueado, até a hora que termina meu programa. Quando eu terminar ou clicar em cima lá no fechar, aí ele vai para o modo destruição, que é o quê? Tirar ele da memória. Limpa tudo. Ou se acontecer um erro, né? Tô rodando, de repente travou tudo. Tava copiando o arquivo que tá na pendrive, o cara vai lá e arranca a pendrive com o meu programa executando.
Na hora que ele arrancar a pendrive, vai dar um erro. A hora que der um erro, ele fecha o programa. Entenderam? Tem aqui alguma dúvida? Beleza. Então, tudo isso daí é controlado por um carinha chamado escalador de processo. É o PID 0, aquele processo zero lá que eu mostrei para vocês. Então, existe um processo, existe um programa minúsculo que é o escalonador de processo. Por que minúsculo? Para não ficar ocupando CPU. Qual é a função dele? Decide, pega aquela lista, pega um, põe para rodar e volta a dormir. Ah, deu tempo. Vai lá, tira um, põe o outro para rodar e volta a dormir. É isso que ele faz. Por isso é um programinha extremamente otimizado e bem pequenininho, para gastar o mínimo possível de CPU para fazer essa troca. Então ele é um gerente que faz isso. Vou dar um exemplo para vocês, é até meio nojento, mas é bom que vocês nunca mais vão esquecer na vida, eu acho. Imaginemos o seguinte, imaginemos um banheiro público. Nesse banheiro só existe uma única privada. Tem aquela privadinha ali. Então tem um banheirinho e tem ali uma única privada nesse banheiro. Quantas pessoas podem usar a privada ao mesmo tempo? Ué, isso é uma, né? Uma. É a mesma coisa do programa. Você tem um processador e somente um programa pode executar por vez nessa CPU. Entenderam isso? Ah, mas minha CPU, eu tenho duas CPU, minha máquina é dual core, tem 2 núcleos. Então quer dizer que o seu banheiro tem 2 privadas. Então isso quer dizer que tem 2 programas que podem estar rodando ao mesmo tempo. Ficou bem clara a ilustração? Sim, tranquilo, professor. Só está escrevendo alguma coisa aqui. Tem 2 programas. Você pode rodar um em cada core, por exemplo. Entendeu? Ou ele usa até mais de um. Como faz isso? O sistema operacional decide. É esse carinha agora que a gente vai estudar. É o escalonador de processo. Então, quem decide quem vai usar a privada? Quem vai usar o processador? É o escalonador de processo. Então, o que seria ele? Vamos facilitar? Vamos imaginar que só existe uma única privada, pode ser? Para facilitar vocês entenderem. Nesse primeiro, um banheiro bem antigo, só tem uma única privada, um banheirinho pequeno. E todo mundo quer usar esse banheiro. Então imagine uma fila de pessoas querendo usar esse banheiro. Ok? Só tem essa privada. Então como que vai ser usado esse banheiro aqui? Vai ter um velhinho do banheiro, aquele velhinho que cuida do banheiro. Então o que ele faz? Sorteia, fala, olha, você, por exemplo, pode ser por prioridade, para quem tem a maior dor de barriga. Então, o escalador de processo vai olhar e falar, olha, esse daqui, ó, tá com a dor de barriga maior. Então, eu vou deixar ele rodar um pouquinho. Então, quem escolhe qual programa vai rodar é o escalador de processo, de acordo com o algoritmo dele. Então, existe um algoritmo, a gente vai ver isso daí lá no futuro. Então, existe um algoritmo para escolher qual dos programas, então, qual das pessoas vão poder usar a privada, vão poder usar o banheiro. Então, esse velhinho que decide é o escalador de processo. Então, como é que ele faz? Ele pega a pessoa que vai... Por exemplo, o banheiro está disponível. Ninguém está usando o banheiro. A privada está lá. Ele pega a pessoa e coloca para ser executada lá dentro. Executar, fazer o que ela quer lá dentro. Tudo bem? Deu o tempo dela. O escalador de processo vai lá e como se tivesse um raio congelante. Congela essa pessoa. Do jeito que estava. Põe ela no final da fila. Pega a outra pessoa que está congelada. Põe aqui
descongela e a pessoa continua da onde estava. Então, é assim que o escalonador de processo faz. Então, agora voltando para o mundo real, como seria? Você tem um processador, tem vários programinhas. Então, os programinhas ficam todos travados, todos congelados, estão lá na fila de pronto. Vem o escalonador de processo, escolhe qual deles que vai ser executado, pega esse programa, coloca no processador e descongela o programa. Fala assim, ó, pode executar da onde você parou. Aí o programa começa a ser executado. Enquanto isso, o escalonador de processo vai dormir. Vai ficar quietinho, ele fica bloqueado. Fica lá quietinho. De repente dá uma interrupção, o relógio. Deu tempo. Você falou que era para poder chamar ele após 1 segundo. Ele já rodou 1 segundo. Aí ele vai lá, executa o escalonador de processo de novo. Aí o escalonador de processo, o que ele faz? Vem aqui no processador, pega tudo que tem aqui dentro e congela. Para o programa onde estava. Põe lá no final da fila, pega outro programa, põe para ser executado, descongela e vai dormir. Entenderam? Então, quem faz que tem essa alternância de programas rodando é o escalonador de processo. Ele que decide quem vai ser executado e por quanto tempo. Com base em que parâmetros ele decide qual vai executar primeiro? Por exemplo, a prioridade. Prioridade, tempo de execução, a ordem, número, se ele tem todos os componentes que ele precisa para ser executado. Então, cada escalonador ele tem um algoritmo que a gente chama. Como que ele vai funcionar? Por exemplo, você vier aqui no Windows, ó, ele tem prioridade. Eu vou dar Ctrl Del aqui. Se eu vier no Windows, o meu escalador de processos aqui, ó, ele trabalha com prioridades. Então, se eu vier em qualquer programa desse daqui, ó, pegar esse Chrome aqui, eu posso clicar e eu vou definir a prioridade. Ó. Ele trabalha com prioridade. Ó. Então, aqui eu decido qual dos programas eu vou executar. Então, ele vai olhar e falar assim, ó, dessa lista aqui, tem algum programa aqui que tem prioridade de tempo real? Tem, então ele executa primeiro. Ah, não tem. Então vai procurar o que tem alta, acima do normal, normal, baixa, abaixo do normal e baixa. Então ele vai procurar. Então, se eu tiver 2 programas para ser executado, ele vai priorizar o que tem prioridade maior aqui, ó, do que o que tem menor. Entenderam? Então, nesse caso, então quem que decide isso daí? Sempre o escalador de processo. No Linux tem, é o init. No Windows tem, é o escalador de processo que você tem ali como ocioso. Ele dá o nome para ocioso. Se você for lá ver os processos, existe um processo aqui, que é o PID 0. E é o processo ocioso. Ele fica fazendo nada. Aí você olha, tá lá, 90% de CPU. Oh, mas ele está gastando CPU. Não, ele está disponível. Está ocioso, é o escalador de processo. Ele olha e fala, não tem ninguém para ser executado? Não. Então a CPU fica a maior parte do tempo ó, parada. Por quê? Porque ele coloca todo mundo para rodar, chega num ponto que não tem nada para rodar. Aí ele fica com ele, o processador. Fala, ó, tá aqui comigo, se alguém quiser, eu libero. Nesse caso, ó, ele está dando 95% de tempo ocioso. Quer dizer o quê? De 100% do tempo, 5% está usando os programinhas aqui, por exemplo, para gravar o PowerPoint, esse programinha aqui para gravar a tela, essas coisas assim, está gastando 5% da CPU, e os outros 95% ele está parado, fazendo nada. Entenderam?
Ficou claro o que é o escalador de processo? Sim. Então, basicamente, é o cara que decide qual programa vai ser executado. Então, a gente usa até o velhinho do banheiro como sendo o cara, né? É o cara que cuida de tudo. E por que eu uso a ilustração do banheiro? Só para vocês lembrarem que nunca pode rodar no mesmo núcleo 2 programas ao mesmo tempo. Aí é a mesma coisa que você faz a ilustração. Lembra que aquilo é como se fosse uma privada. Pode 2 pessoas usar a privada no mesmo tempo? Não. Então, é a mesma coisa com o processador. Nunca 2 programas vão executar ao mesmo tempo dentro do processador. Entenderam? Ah, mas tem 4 núcleos, quadricore. Então, quer dizer que você tem 4 privadas. Aí o escalador de processo pode ir trocando ali dentro dessas 4 privadas. Ficou claro? E, professor, e na prova? Um dia que for fazer uma prova, um concurso, eu posso colocar privada lá? Lógico que não, né, pessoal? Eu estou só falando para ilustrar, para vocês entenderem e lembrarem que processador é um programa por vez. Se eu tenho 2 núcleos, 2 programas por vez. Se eu tenho 64 núcleos, eu consigo ter 64 programas por vez sendo executados. Não pode usar 2 velhinhos de uma vez? Não. Só pode ter um escalador de processo. Então, o escalador de processo é o velhinho do banheiro. Só pode ter um único escalador de processo. Então, só existe um velhinho que cuida de tudo, que é o escalonador. Só ele que decide quem é o programa que vai ser executado. Então, só tem um único velhinho ali no meio do negócio. O Christian perguntou aqui, ó, mesmo que eu tenha 10 programas abertos, o escalador vai ficar alternando entre eles? Vai. O escalador fica trocando ali dentro. É ele que troca. Você, agora sai. Agora põe você. Agora tira esse daqui. Ah, tá bloqueado aqui. Liberou um banheiro. Pega você e coloca lá. É isso que ele fica fazendo o tempo todo. Então, ele fica gerenciando tudo isso daí. Então, toda vez que eu falo em banheiro, lembre-se, é um processador. Então, só existe um cara que coordena tudo isso daí. É um único programa. Não pode ter 2 escalonadores. Só existe um único escalonador, que é o que gerencia todas as tarefas lá dentro. Beleza? Ficou mais claro o que acontece? Então, quando você olha aqui, ó, nos seus detalhes, isso aqui é o gerenciador de tarefa. Como é que eu cheguei aqui? Ctrl Alt Del, tem lá, gerenciador de tarefa. Aí eu entrei nele, tem lá detalhes, e você vê pelo PID, ó, que existe um único PID 0, não tem 2. Não tem outro tempo ocioso do sistema, tá vendo aqui, ó? Não tem 2 igual a esse daqui. Só existe um único, esse daqui só vai ter um. Todos os outros, ó, posso ter mais de um. Por exemplo, esse daqui, ó, server host, ó. Você pode ter 2 programas dele. Você pode ter 2 drive NVIDIA. Você pode ter 2 browsers abertos, 2 PowerPoint. Você pode ter 2 de tudo, menos o sistema lá do escalonador de processo. Então, o escalonador é um só. Ele que decide qual programa vai executar dentro de cada processador, dentro de cada núcleo. Ok? Até aqui alguma dúvida? Estão gostando de saber como é que funciona? Sim, É professor. bom saber porque meu computador trava tanto. Não é culpa do escalonador. Aí agora não tem desculpa pra dar uma bicuda nele. Não é para ficar dando bicuda nele, não.
Agora você sabe como que funciona um computador por dentro. Então, na verdade, tem um programinha que decide qual programa que vai ser executado. E eu pensava que o processador dividia tudo. E não que ficava alternando. Ele fica alternando entre programas. O tempo todo. Às vezes, depende do programa que você pode. Vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer uma ilustração aqui. Imagine um banheiro que tem 4 privadas. Então, 4 processadores, 4 núcleos. Você pode ter o mesmo programa, um jogo, rodando dentro de cada uma dessas privadas. Dentro de cada um dos núcleos. Entendeu? Usando os 4 núcleos. Como assim, professor? A gente vai ver isso aí chamado thread. O que ele pode fazer? Dividir o programa. Então, você vai jogar, por exemplo, vai jogar um jogo pesado. Se o programador for esperto, ele usa uma tecnologia chamada thread. O que ele faz? Ele divide em vários pedacinhos. É o dividir para conquistar. Então, eu faço, por exemplo, como se fosse um microprograma. Um programa só para controlar os inimigos. Um programa só para controlar a tela, o ambiente, as árvores, o passarinho. Outro para controlar os soldados. Outro para controlar o seu personagem. Então, são vários pequenos pedacinhos que o escalonador aqui vê, ele distribui isso daí dentro desses núcleos. Para você conseguir usar todos os núcleos do seu sistema. Aí o seu jogo fica mais rápido. Mas e como que eu faço isso, professor? Você tem que programar. Então, quem desenvolveu o jogo tem que ter lembrado disso e dividido em pedacinhos. Se eu fechar o escalonador... Não, se você fechar o escalonador, você não vai rodar nenhum programa, porque só ele pode colocar um programa para rodar. Se eu vier aqui e matar esse programinha aqui, ó, simplesmente a máquina vai travar. Então, nunca mate o escalonador. Entenderam? Ah, tá. Vou fechar aqui no meio da minha aula. Ele é nomeado como escalonador? Ele é sempre PID 0. É esse daqui, ó. Interrupção do sistema é o programinha do relógio que fica rodando lá dentro. Então aqui tem 2 programinhas. Um, que é o PID 0, que é o escalonador de processos. E o outro, esse é o escalonador. E o outro tem um gerenciador de interrupção. O interrupção é o reloginho. É o reloginho que acorda o velhinho do banheiro, que acorda o escalonador. Então o escalonador fica dormindo lá. Na hora que deu tempo, gera a interrupção. Então o reloginho toca como se fosse um despertador. Na hora que ele toca, o escalonador do processo fala: opa, deu tempo dele. Aí tira o programinha. Então qual é a função da interrupção do sistema? Ficar de tempos em tempos acordando o escalonador falando: ó, deu tempo, hein? Ó, o cara tá lá, hein? Tira o cara para pôr o outro. Essa é a função do escalonador. Todos entenderam? Alguma dúvida quanto a isso daqui? Até aqui? Não, Já deu tudo. Pode falar, Vitor. não, você perguntou se tinha alguma dúvida, eu falei que não, que tá tranquilo. Ah, o Murilo perguntou aqui. Não prestei atenção se explicou, mas todos os sistemas operacionais funcionam assim? Todos. Todos têm o escalonador de processo. E geralmente todos têm o PID 0. Ele é sempre o primeiro que tem que ser executado. Então isso você vai achar dentro do macOS, dentro do Android, dentro do Linux, dentro do Windows. Todos eles vai ter aqui o PID 0, que é o escalador de processos. Beleza? Isso às vezes é prova de concurso. Eu já vi concursos que os caras pediram, falava quem que é o PID 0? Um monte de gente errava. Então é esse programa de inicialização. É esse escalador de processo, é o que inicializa as coisas. Tudo bem? Ele que fica sempre com o PID 0. No Linux ele chama init.
É só nomes diferentes para a mesma porcaria. Então, escalonador é o nome genérico, né? Aí, comercialmente, cada um põe o nome que quer. Então, isso daí é uma pergunta que, às vezes, você encontra, inclusive, em concurso público. Tudo bem? Quem que é o PID 0? Posso matar o PID 0? Não. Você pode matar qualquer outro, menos o 0. Ah, por que eu não posso matar o 0? Se matar, não tem um programinha que carrega os outros. Nem que tira da memória, nem que faz nada. Porque essa é a função do escalonador. Entendidos? Nós conseguimos vencer só 10 slides hoje, já deu o horário. Posso passar pelo menos mais uns 2 aqui? Para deixar, porque eu tenho 37, senão amanhã vai virar uma correria. Mas é que eu precisava que vocês entendessem bem essa parte. Professor, no caso de um computador que possui um SSD, como funcionaria o processo? Igualzinho o outro. O SSD só fica mais rápido para buscar as coisas dentro do armazenamento. Então, quando o meu programa precisa buscar um arquivo, o SSD só é mais rápido do que ir no HD normal. Só isso. É o tempo que demora para ele buscar alguma coisa lá dentro e voltar. Mas o funcionamento é o mesmo. Então, imagine que o seu programa está executando. Aí ele precisa de um arquivo. O que acontece? Seu programa vai para o modo bloqueado. Ó, fica aí paradinho, bloqueado, porque você está precisando do arquivo. Então, o escalador de processo, a hora que ele precisa disso, ele fala, ó, você vai para o modo bloqueado que eu vou usar agora o processador para os outros programas. Aí ele vai ficar no modo bloqueado até o seu HD ou até o seu SSD buscar a informação. Quando essa informação chegou, tenho tudo que eu preciso? Tenho. Ele entra no final da fila para ser processado. Então, qual é a função do SSD? Ficar mais rápido esse período aqui, ó. Ele chega a informação mais rápido ele entra para ser processado. Fica mais rápido ele retornar. É isso que acontece. Então, aí, a hora que você está no SSD, você percebe que a máquina fica mais rápida. Nossa, minha máquina está voando baixo. Está abrindo as coisas muito mais rápido. É porque antes ficava em modo bloqueado mais tempo. Como o SSD é mais rápido, chega mais rápido para ele, ele sai do modo bloqueado e começa a rodar. É assim que funciona. Todos entenderam? Por isso que não travam tanto, sim. Porque chega mais rápido as coisas, não fica aquela tela branca lá, aguardando HD lá toda hora. Então você vê que sua máquina para de travar um pouco. Você fala, nossa, ficou legal, minha máquina ficou bem mais rápida, trava menos. É porque ele fica menos tempo no bloqueado. Essa é a realidade. Beleza? Tudo isso eu estou explicando para vocês entenderem o porquê das coisas. Por que eu faço isso e o negócio melhora. Entenderam? Durante todo esse período, cada vez que um programa está executando e ele tem que parar e para continuar, que a gente brincaria ali como se fosse uma pessoa, tem um raio congelante, né? Então, imaginou, o cara está aqui usando a privada. Aí vem o escalador de processo, né, que é o velhinho do banheiro, congela o processo, congela o cara que está usando e vai para o final da fila. E põe o outro no lugar dele. Esse período que ele congela um e coloca o outro no lugar, a gente chama de troca de contexto. Tudo bem? Então, é um tempo que ele gasta para tirar um programa do ar e colocar outro. O que ele faz? Já viram novela? Acho que todo mundo já assistiu uma novela, um filme. Uma novela, vai, que acho que todo mundo já assistiu uma novela aqui. Todos assistiram já uma novela? Já. Beleza. Uma novela, pessoal, ela não é filmada em um dia. Tudo. São muitos e muitos dias. Então, existe uma troca de contexto. O que acontece? O cara está filmando, chega no final do dia, ele bate uma foto do que estava e para ali, guarda tudo.
Amanhã, na hora que voltar, ele olha a foto e fala assim: ah, ó, tinha um vaso aqui, ali tinha um extintor de incêndio, ali tinha um carro parado. Ele volta exatamente onde estava para continuar a partir dali. Isso é a troca de contexto. Então ele faz a mesma coisa com o seu programa. Ele tira uma foto do que o seu programa está fazendo, do que o seu hardware estava, quais são os valores dos registradores, o que ele estava executando, onde que ele parou a execução. Então o meu programa ele vai lá e fala assim, olha, deixa eu ver onde você parou. Armazeno toda essa informação, tudo que ele parou e coloco no final da fila. O outro, ele pega a tabelinha e fala, ah, ele parou aqui, ó. Então ele volta o programa exatamente onde ele parou. Fala, ó, volta exatamente onde você parou aqui e continua dali. Então o programa não sabe que o sistema travou ele. Para o programa, ele parece que está executando direto dentro do processador. Mas, na verdade, o que acontece? Ele está rodando, de repente, acabou o tempo dele. Congela o programa, vai para o final da fila. Pega outro e coloca no lugar dele. Terminou esse programa. O programa vai para o final da fila, pega ele de novo e coloca para ser executado. Então, ele fica fazendo isso o tempo todo. Executa, volta, executa, volta, executa, volta. E essa mudança de um programa para outro, a gente chama de troca de contexto. Então, o que é a troca de contexto? Esse processo de pegar, tirar um programa e colocar o outro no lugar. Então, o que ele tem que fazer? Ah, o meu programa tinha executado, vamos supor um programa que você está fazendo. Você tem um programa em C que tenha 100 linhas. Você executou até a linha 51. Aí ele para na linha 51 e fala, ó, deu tempo, para no 51, coloca no final da fila. Na hora que o seu programa voltar, o escaneador de processo olha e fala, olha, ele parou no 51. Coloca aqui, ó, continua a partir do 51. Ele vai 52, 53, 54. Vai nas linhas do seu programa. Entenderam o que é esse contexto? Então, quando eu falo, teve a troca de contexto, é esse período que ele pega um programa, armazena tudo que ele já fez até aqui e coloca o programinha lá. Na hora que ele for voltar, ele sabe exatamente até onde o programa foi. E ele continua a partir dali. Então, isso é a troca de contexto. Ficou claro? Todos entenderam? Então, se eu fosse olhar isso daí ao longo do tempo, então nós estamos executando um programinha A lá. Estamos executando um programinha A. Aí o que acontece? Deu tempo dele. Ele salva tudo que tem no A, carrega agora o lugar, o B, onde o B parou, e começa a ser executado o B. Deu tempo dele, salva tudo do B e carrega de novo o A. Aí executa o A, ele fica fazendo isso o tempo todo. Então esse tempo que ele salva um e coloca outro no lugar, isso é a troca de contexto. Então isso daqui, ó, é a troca de contexto. Isso ocorre, é milissegundos, é muito rápido. Já troca. Você não consegue nem ver, nem um piscar de olho não é. É extremamente rápido para ele fazer isso daí. Então, se eu for olhar ao longo do tempo, os programinhas ficam executando um pouquinho cada um. E toda hora tem essa troca de contexto. Que é o período que ele para de processar, tira um e coloca outro no lugar. E para fazer isso, ele sempre salva. Salva, carrega tudo de novo e continua a partir dali. Salva, guarda, carrega tudo de novo e continua a partir dali. E ele fica fazendo isso o tempo todo. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, paramos no slide 17. Amanhã a gente continua essa parte aqui, a partir do 18, que é o contexto de software. E aí, são os contextos que ele armazena. O que ele armazena no contexto de hardware? Armazena quem é o registrador. Então, onde que o meu programa parou?
como é que estava a memória dele, como que estava os arquivos que ele estava aberto. Então, tudo isso daí é armazenado no contexto de programa, de hardware, desculpa. Então, no hardware ele armazena onde que o meu programa parou, a memória que estava lá dentro, tudo isso daí fica ali dentro. Ok? Então, vamos fazer a chamadinha, pessoal. Não sai, não. Pera aí. Você tá querendo aí já sair correndo. Swap. Meus diários. Sistemas operacionais. Acessar. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, parte de processo, tudo bem? Adiciono aqui 2 aulas. Processo. Processo. A gente está vendo toda a parte de processo. Dia 9. Registrar a presença da pessoa. Então, Ângela. Presente. Christian. Tá aí. Douglas. Eu acho que não tem mais, trancou. Enzo. Presente. Gabriel Augusto. Gabriel Nascimento. Professor Gabriel Augusto tá online. Tá, beleza. Guilherme Pérez. Gustavo Silva. Presente. Isabelle. Giancarlo. Presente. Jonathan. Opa, João Gabriel. Eu. João Pedro. Presente. João Vitor. Eu. Joaquim. Acho que tá aí. Tá presente. José Antônio. Presente. Lêner. Não. Luana. Estava aí agora há pouco. Luana. Deve ter caído. Ah, tá aí. Márcio dos Santos. Opa, professor, eu mesmo. Maria. Não, sem problema aí. Maria não está aí? Ah, não. Matheus está aí. Matheus Ortega. Presente. Matheus Saito. Presente, professor. Murilo. Rafael Antunes. Presente, professor. Renato. presente, professor. Rian. Também não vem mais, né? Thales. Presente, professor. Tiago. Tiago, tá por aí? Ah, tá aí. Eu vi agora ali. Vitor. Presente. Vitor Yudi. Vinícius. E Vanderlon. Alguma dúvida dessa parte até aqui, pessoal? Acho que não, senhor, tranquilo. Pra mim não, pra mim tá suave.
Então, beleza. Então, amanhã a gente continua essa parte de processo. Vamos acabar de entender como que ele funciona. E depois entramos em thread, que é vários processos ao mesmo tempo. E é legal. Até logo. Uma ótima noite para todos. E amanhã continuamos, se Deus quiser. Valeu, professor. Até